meninas! No tutorial de hoje vamos ensinar vocês a como fazer esse coque bem bonitinho, né? Parece que ele é um lacinho, que lindo, né? Mas você vê que atrás já começam as deformações, então vamos lá, né? Você apenas faz um coque normal. Você às vezes não quer lavar o cabelo, você faz isso, né? É muito fácil. Então tá a dica pra você que não quer lavar o cabelo hoje. Ou pra você que acordou com bad hair day, como eu assim, né? Ai, que saco. Mas vamos lá, né? Bem bonitinho. Bem um coque criança do 2º ano de ensino fundamental, tá? Um beijo! Cara, como a gente grava? Como a gente grava com esse barulho? E fica nitidamente no meu vídeo, né? Gente, que saudade de vocês. Eu tô super feliz pelo vídeo de hoje, que já deve perceber aqui, né, no título do vídeo. Eu vou fazer hoje, né, vou falar, né, um pouquinho sobre o chamado de Deus pra sua vida, como se fosse uma devocional, né, não vai ser uma pregação, mas eu quero falar um pouquinho sobre um versículo que me chamou muita atenção, que é Mateus 25:15, que nesse versículo, em Mateus 25:14, já começa sobre a parábola dos talentos, e talentos de uma tal forma já vem você colocando sobre chamado, dons que Deus te deu, né? E vai ser super interessante o vídeo de hoje. Em Mateus 25:15 diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Esse talento que diz aqui na Bíblia tem 2 significados. O primeiro seria talento em unidade monetária, né? Dinheirinho vivo, mais utilizado naquela época. E os estudiosos dizem que um único talento naquela época equivale a 15 anos de trabalho de um trabalhador comum que recebe aí. Vamos. A gente buga às vezes. É um trabalhador comum que recebe, né? Um dinheiro. Né? E o segundo se refere-se aos dons que Deus te deu. E eu acho isso muito interessante, que na palavra de Deus você pode interpretar de várias formas diferentes. Por isso que eu gosto muito de ler a Bíblia, gosto muito de ver as parábolas. E no versículo 16 diz que o primeiro que recebeu 5 talentos, ele conseguiu desses 5 ter mais 5. Então ele dobrou esse valor. No versículo 17, também diz que aquele que recebeu 2 também conseguiu multiplicar mais 2. Ou seja, o primeiro e o segundo conseguiu multiplicar. Que o Senhor, voltando um pouquinho, um Senhor deu para esses 3 servos talentos. Na Bíblia diz talentos, dinheiro. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o talento em unidade monetária e também sobre o que Deus nos deu. E no 18, foi o que mais me chamou a atenção, que o terceiro fez diferente. Ele simplesmente enterrou seu único talento, o único talento que o Senhor tinha dado a ele enterrou. E Deus não quer que enterramos os nossos talentos. E o tema dessa devocional, né, seria assim: o talento que Deus me deu ninguém pode tirar.
o talento que Deus deu pra você, ninguém pode tirar mesmo, porque foi Ele que deu, sabe? E é muito gratificante, né? Deus te dá um talento, um chamado, e você fazer com excelência, porque sabe que foi Ele que te deu. E eu trouxe pra vocês alguns exemplos pelos quais, alguns motivos, né, pelos quais enterramos os nossos talentos. E o primeiro seria o que não valorizamos o que recebemos. Às vezes Deus nos dá um único talento e só porque outra pessoa tem 2, 3 talentos, sabe fazer várias coisas, e você pensa assim, caraca, não serve pra mim, não. Um único talento só, não. Só que nós temos que valorizar, sim, nós temos que valorizar nossos talentos, sim. O segundo, vou deixar até aqui um versículo que se encaixa muito, que é Romanos 11:29. E o segundo, o motivo quais enterramos os nossos talentos, é não sabemos onde aplicar. No versículo 18, diz que ele enterrou seu talento. E eu acho que, na minha opinião, ele não sabia onde aplicar, porque ele não sabia a oportunidade que ele tinha. Que não importa a quantidade do seu talento, e sim a qualidade que você vai fazer ele para Deus. Mesmo que você simplesmente limpe o banco da sua igreja, você simplesmente faça com excelência. Porque ali pode estar sentado uma pessoa que vai aceitar Jesus, uma pessoa que vai simplesmente aceitar Jesus por completo, por inteiro, ou voltar para os caminhos do Senhor. E é muito gratificante você fazer a obra do Senhor. E eu quero deixar também aqui embaixo Romanos 8:28, que também me chamou muita atenção. E o terceiro seria o medo. Muitas pessoas têm medo que os outros vão dizer, medo mesmo. Poxa, cara, Deus me deu pra ficar na recepção da igreja. Mano, eu não sei fazer isso, não sei. Mas se Deus te deu esse talento, esse dom, esse chamado, Ele vai te ajudar. Mesmo você não sabendo, Ele vai te ajudar. E se ainda Deus não te deu um chamado, ore, jejue. Mas se você fez tudo isso e ainda Ele não te respondeu, não pode ser a hora certa ainda, não pode ser o momento certo. Imagina que Ele quer te usar lá na frente para ser um líder de ministério de louvor, ou sei lá, para você voar até mais alto, né? Eu tenho certeza que Deus deu um chamado para cada um. Assim, o meu chamado, eu tenho certeza que o meu chamado é para o louvor, mas não importa, eu gosto sim de cantar, né, lógico, de dançar na presença do Senhor, de atuar, fazer vários teatros. E Deus simplesmente me deu várias coisas para fazer na igreja, mas o chamado que Ele me deu mesmo foi o louvor, né? Eu também quero deixar Romanos 12, 6 e 7, que vai estar aqui embaixo. E eu acho que devemos sempre fazer com excelência para Deus, porque não importa se você tem 2 ou 3 talentos, 2 ou 3 chamados, 2 ou 3 dons, o Espírito vai ser o mesmo. Lá em 1 Coríntios, vou pegar aqui, 1 Coríntios 12, 14, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, você pode cantar, dançar, você pode ter o dom de pregar, você pode ter o dom de falar da palavra do Senhor em formas de evangelismo, mas o Espírito vai ser o mesmo. Deus vai te dar aquilo. E assim, é muito gratificante nós fazermos a obra, né? Eu gosto muito mesmo. E eu quero também deixar, último aqui,
em Tiago 1,17, que diz assim: toda boa dádiva ou todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, e que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então faça com excelência, porque como eu disse, o talento que Deus te deu, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar mesmo. Se ele ainda não te revelou, não pode ser a hora certa. E não importa a quantidade do seu talento, mesmo que seja um, faça com excelência, porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar isso, tá bom? Um beijo, espero que vocês gostem da primeira devocional, assim. E até a próxima.